Desafios que o mundo enfrenta em 2016 é revitalizar, revalorizar os grandes organismos internacionais, como a ONU, por exemplo. A opinião de Flávio Aguiar, nosso comentarista internacional, reforça a necessidade da paz no próximo ano. De Berlim, Flávio lista este e outros desafios para 2016. Se 2015 foi um ano complicado, não se espera nada menos para 2016. É muito difícil, nesse momento, fazer previsões para este ano novo que se avizinha. Isto porque uma das coisas que ficou demonstrada neste ano é a extraordinária interligação entre diferentes problemas que normalmente recebem um tratamento compartimentado na mídia tradicional. Eu vou dar um exemplo aqui. Aliás, o exemplo está aqui atrás, olha aqui, está atrás de mim aqui. Vocês podem ver aqui, está vendo? Grama verde. As árvores sem folha, sim, mas temperaturas acima do normal, embora para o nosso padrão brasileiro elas sejam bastante baixas. Agora deve estar fazendo aproximadamente 3, 4 graus centígrados, porém positivos. E este foi um dos natais mais quentes de toda a história, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, em Montreal, por exemplo, no dia de Natal, quando deveria estar fazendo pelo menos uns 10, 15 abaixo de zero, estava 10, 15 acima de zero, né? Não há neve aqui, não houve neve nesse Natal aqui em Berlim e isso chama-se aquecimento global. Ora, esse problema que a humanidade está enfrentando pode ter efeitos danosos, catastróficos, está na direta dependência da eleição norte-americana que vai ter esse ano. Nós não sabemos o que poderá ser um governo de Hillary Clinton, na eventualidade dela ser confirmada como candidata e eleita, inclusive, nos Estados Unidos. Porém, sabemos a catástrofe mundial que será um governo de qualquer um dos candidatos republicanos. Porque, entre outras promessas absolutamente esdrúxulas, como denunciar o acordo sobre o programa nuclear com o Irã, renovar o afastamento e o bloqueio contra Cuba, por exemplo, né, o bloqueio diplomático, esses candidatos republicanos vêm prometendo jogar na lata do lixo o acordo da COP21, o primeiro acordo vinculante da história da humanidade sobre os problemas climáticos que todo o planeta vem enfrentando. Quer dizer, há uma interligação entre esses problemas todos e, inclusive, com outros problemas também. A guerra civil na Síria, a evolução, a confirmação do Estado Islâmico como a principal fonte de sectarismo, de uma interpretação muito particular do Islã e que superou, inclusive, a Al-Qaeda e o Boko Haram, né? Esse problema está intimamente ligado ao problema dos refugiados aqui na Europa, que vem provocando uma alteração significativa na paisagem social, na paisagem econômica, na paisagem cultural do continente e que vem levando, inclusive, a União Europeia a enfrentar a pior crise, a pior tensão da sua história desde a sua criação. Pois bem, existe um plano sendo, digamos, montado através de encontros em Viena, reunindo mais de uma dezena de países, entre eles o Irã, a Rússia, Estados Unidos, né, além de outros países envolvidos na questão, para procurar uma solução política para o conflito, né? Esse encontro desenhou um plano para 2016 que prevê o estabelecimento de uma trégua numa guerra civil que já matou mais de 250 mil pessoas, prevê também a realização de negociações diretas entre os rebeldes, excluindo o Estado Islâmico e Al-Nusra, que é uma franquia, digamos assim, da Al-Qaeda, né, e o governo de Damasco, de Bashar al-Assad. Pois bem, um acordo dessa natureza só será possível mediante a supervisão, mediante o seu abraço, assim, o seu acolhimento pela ONU, coisa que, aliás, o acordo que está sendo previsto propõe diretamente. Mas isso implica numa revalorização desse organismo internacional, que nas últimas décadas foi posto, digamos assim, de lado por uma série de intervenções militares de países do Ocidente, que levaram, inclusive, o norte da África e o Oriente Médio a uma série de catástrofes, entre elas o surgimento do Estado Islâmico, por exemplo, além de criarem-se, havia a tentativa de criarem-se outros fóruns que fujam da ONU, digamos assim, para não ver essas decisões submetidas ao critério, ou pelo menos à discussão
tão globalizada, não é, na Assembleia Geral da ONU, onde muitas vezes nações do Ocidente se veem em minoria, não é? Como, por exemplo, na questão dos palestinos, onde Ocidente e Israel sofreram derrotas esmagadoras nos últimos tempos na Assembleia Geral da ONU. Isso prevê também, por outro lado, uma reforma da própria ONU. É impossível que ela continue funcionando como funcionava em 1948, quando foi criada logo depois da Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, é necessário reformular, por exemplo, o Conselho de Segurança, admitir novos membros permanentes, como é o caso, por exemplo, que pretendem o Brasil, a Alemanha, entre outros países igualmente. Ou seja, é necessário reforçar os grandes fóruns internacionais, até mesmo como, por exemplo, a Organização Mundial de Comércio. E, por outro lado, um episódio, uma epidemia, melhor dizendo, como a do Ebola na África, mostrou a necessidade de reforçar, de agilizar um grande organismo internacional que é a Organização Mundial de Saúde, que reagiu tardiamente, embora, felizmente, nesse ano de 2015, nós vimos a epidemia ser controlada. Ou seja, um dos maiores desafios que o mundo enfrenta no momento é revitalizar, revalorizar esses grandes organismos internacionais, como é o caso da ONU. Flávia Aguiar, para a TVT, direto de Berlim.